Bom dia mais com fé. Tati, dá um ok para ver se tá tudo jóia. Ver se tá tudo bem aí. Dá um feedback. Acho que já conseguiu, né? Aí, Tati. Bom, gente, bom dia para vocês. Hoje eu tive um probleminha aqui, me atacou a rinite. Então, desculpa minha cara de alérgica. Tô com a rinite bem atacada, mas vamos em frente, né? Afinal, mãe não tem escolha, né, gente? Mãe tem que... não tem essa de parar, né? A gente tem que continuar sempre. Estamos aí de novo com muita alegria para falar com vocês sobre o livro Pastoreando o Coração da Criança, de Ted Tripp. Ele aparece ao contrário, mas dá para ter uma ideia, né? O nome do livro está aí no título do vídeo, tá? Pastoreando o Coração da Criança, o autor é o Ted Tripp. Semana passada a Tati falou sobre os objetivos não bíblicos, né? A gente tem muitos objetivos para os nossos filhos, porém muitas vezes pelas circunstâncias da vida ou por falta de conhecimento, a gente acaba colocando objetivos não bíblicos, tá? Isso é muito sutil, às vezes a gente não percebe, a gente quer que ele tenha um bom diploma, mas a gente não analisa como isso está sendo feito, se ele está sendo, qual que é o objetivo disso, né? Se realmente ele está focado em agradar a Deus, em respeitar o que Cristo fala sobre as nossas vidas, sobre os nossos filhos, e a gente quer fazer um culto doméstico para que ele se converta, seja cristão, e às vezes cai no automático. Então, assim, a gente quer muitas coisas, a gente faz muitas coisas, às vezes pelas nossas forças, mas só Deus pode nos dar a sabedoria. A maior vantagem da gente ser uma mãe com fé, né, é que a gente tem onde buscar. A gente tem onde buscar em Cristo a nossa sabedoria. A gente muitas vezes não se acha capaz, porque nós seres humanos realmente não temos capacidade de saber tudo, de saber o que é melhor, mas Cristo nos orienta e nos põe pessoas como o Ted Tripp, que escreveu esse livro, inspirado pelo Espírito Santo, para falar aos nossos corações. Não que a gente vai decorar o livro, a gente vai conseguir aplicar tudo, mas o cerne da questão que o Ted Tripp fala é: busque conhecer o coração do seu filho, como ensinando a palavra de Deus. Aconteceu uma situação difícil, vamos ver o que Deus fala a respeito disso, vamos orar juntos nessa dificuldade, para a criança saber que ela não consegue resolver as suas questões da vida sozinho, assim como o adulto. Então, desde criança ela já tem que saber disso, assim como nós adultos sabemos que não somos nada sem Cristo, não somos autossuficientes. É isso que a criança também tem que saber. Então, quando a gente coloca isso desde pequeno nos nossos filhos, ele já vai ter essa consciência cristã da graça de Deus, que sem a graça de Deus é impossível. É impossível a gente orar pelo próximo, é impossível a gente orar por aquele amiguinho que muitas vezes nos persegue, muitas vezes nos agride. Então, assim, tudo isso, a gente colocando para a criança, ela já vai crescer na graça, ela já vai crescer sabendo que ela precisa de Cristo em sua vida, né? Ela vai se conhecer, conhecer seus próprios sentimentos, o seu coração, e também conhecer a Jesus, que é o principal, né? Muitas vezes, ainda pequenininho, ela não tem essa condição de saber, né? A cruz, a trindade, isso é uma coisa bem difícil de explicar até para nós adultos, mas ela vai saber, assim, nas questões da vida, ali pequenas, na escola, em casa. Se a gente conseguir aplicar sempre a palavra de Deus nessas pequenas questões, ela já vai crescer tendo essa consciência da graça, né? Ela é uma criança que... A criança, ela tem consciência que... A gente tem que ter essa consciência que nós, as crianças já nascem, né? O ser humano, ele já nasce pecador, né? Mas Jesus, quando morreu na cruz, levou nossos pecados. A gente tem que conhecer essa graça, né? Através da graça de Deus, nós temos a condição
de sermos pessoas melhores, né? Não é diferente com a criança. Então, para começar o tema de hoje, descartando os métodos não bíblicos. Esse tema é bem desafiador, é bem difícil. Eu vou tentar passar para vocês uma pincelada por cima, porque o tempo também não dá para a gente se aprofundar tanto. Mas, como eu sempre falo, né, é importante a gente ler o livro, né? Também, se você procurar na internet, tem algumas palestras do TED Trip. Mas o que acontece? O livro ele é muito profundo e ele vai bem... cada capítulo ele vai chegando no objetivo dele, então um capítulo emenda com o outro, né? Por isso que a gente começou desde o primeiro, hoje a gente está no capítulo 7. Então ele conta uma historinha assim de uma criança, uma menininha muito arteira, rebelde no aeroporto, né? Que estava com sua mãe, e a sua mãe ela estava irritada esperando o avião. E essa menina, ela gritava, ela exigia, ela batia o pé, né? Deve ser familiar para alguém, né? E aí a mãe, ela falou bravamente assim, eu te odeio, sai daqui, você não é mais minha filha, eu não quero você mais perto de mim. E aí, o que aconteceu? A menina, ela começou a chorar e ela implorava pela atenção da mãe. Aí muitos podem dizer, ela parou, né, o escândalo que ela estava fazendo, as birras, e aí a mãe se sentiu, né, poderosa, né, eu consegui controlar minha filha. Mas a que custo ela conseguiu controlar a filha dela, a que preço, né, de falar essas coisas, assim, de ameaçar a filha emocionalmente. Então, assim, ela focou no quê? No comportamento da filha, ela mudou o comportamento. E ela ficou feliz com isso. E muitas pessoas também devem ter falado, nossa, parabéns para essa mãe, né? Que ela mudou rapidamente o comportamento de uma filha muito birrenta, muito escandalosa. E aí o autor, o Ted Tripp, ele condena esse tipo de atitude, né? Ele fala, né, que alguns poderiam dizer que aquilo é ser bem sucedido na educação dos filhos, porque em poucos minutos ela conseguiu mudar o comportamento da sua filha. Aí ele fala, né, Deus está preocupado não apenas com o que fazemos, né? Deus não está preocupado com o que a gente faz, com aquilo que a gente consegue resolver no momento, mas ele está preocupado em como a gente faz isso, né? Porque os objetivos bíblicos, eles exigem uma abordagem bíblica, tá? Aí agora ele fala sobre, vamos saber um pouco quais são os métodos não bíblicos. Será que a gente está aplicando um método não bíblico? Será que a gente recebeu dos nossos pais um método não bíblico? Então a gente vai agora falar sobre... Aí ele fala, né, o que é o método não bíblico, né? São métodos que vêm da nossa própria mente ou de alguém que a gente ouviu falar. São métodos que vêm da mente humana, né? Aí ele fala, não vejo nada de errado com o que meu pai fez. Então muitas vezes a gente segue o que o nosso pai fez, a gente fala, não teve nada de errado, eu tô viva, tá tudo certo. Mas a gente tem que analisar profundamente isso, como foi feito, né? Ou pode vir da mente de outras pessoas que falaram para você, olha, faz assim, assim, assado, e você achou legal. Então são métodos da cabeça né, que vem de gerações. Às vezes, olha, eu fiz daquele jeito, deu certo. Daí vem sua vizinha falar, eu fiz daquele outro jeito, deu certo. Ou você está na fila do supermercado, da farmácia, ou você está na escola conversando com um amigo. É normal isso, né? A gente sempre procura saber o que deu certo para o seu filho, né? Tem muita informação agora também pela internet, né? Então, assim, a gente pega uma coisa aqui, outra ali, que são coisas da mente humana, que não são bíblicas, tá? E isso às vezes provoca a ira dos pais, eles acabam batendo, né? E isso traz frustração, né? Meu pai gritava comigo e às vezes me agredia, eu não gostava, mas estou viva. Esse tipo de comentário que a gente ouve muito, né? E aí vamos falar um pouquinho da psicologia popular, do suborno. Aí ele fala um pouquinho sobre o suborno, né? Qual é o conselho? Use seu poder como adulto para incentivar o comportamento que você deseja. Estabeleça contratos para a realização de algumas tarefas.
Ele está condenando esse tipo de coisa. Por quê? É a clássica manifestação do interesse próprio. A criança não é ensinada a buscar os interesses dos outros, somente os próprios. Não aprende a estar debaixo da autoridade, porque tudo que ela vai fazer, ela está esperando algo em troca. Então a criança vai falar, eu vou arrumar a cama porque eu vou ganhar R$5, eu vou lavar a louça porque eu vou ganhar R$10. Então tudo isso só está incentivando na criança o interesse em troca. Ele só está sendo incentivado a fazer para ganhar. Tá? Apesar disso ser muito comum na nossa sociedade, não, eu só vou fazer se eu ganhar alguma coisa em troca. Isso não é bíblico, né? Isso daí é uma questão que, Jesus é claro na Bíblia sobre a gente servir, né? Servir a Deus, a gente amar o próximo, a gente renunciar a nós mesmos. Então, assim, todas essas questões bíblicas, elas chocam com esse tipo de atitude dos pais, tá? De suborno. A gente perde as razões bíblicas para a integridade, a responsabilidade, né? Tudo isso. E aí as crianças, elas acabam perdendo essa direção, né? Elas agem não pela autoridade do pai, não porque é aquilo que foi ensinado, mas ela só está agindo por interesse próprio, em ganhar. Ela só faz se ela ganhar. E outra questão também assim, que tem coisas que são obrigações que a gente tem, que cada família estabelece, né? Eu não vou ditar aqui o que é o que não é, mas tem coisas que são básicas, como não jogar a roupa no chão, arrumar a cama, não deixar a toalha molhada em cima da cama, lavar o prato que comeu, ajudar a mãe a pôr a mesa. São coisinhas básicas que não precisam ser pagas para a criança fazer, porque são obrigações, né? São deveres isso, como o pastor da minha igreja até citou ontem no Dia dos Pais, que às vezes a gente faz tudo pelos filhos porque a gente também não tem condições e a gente fala, não, eu quero que meu filho tenha uma vida boa. E muitas vezes as pessoas que têm melhores condições, elas estabelecem tarefas para os filhos, porque elas sabem que ela chegou onde chegou com muito esforço, com trabalho, né? Por mais que tenha o dinheiro envolvido, a criança tem que saber como que vem aquilo, né? Ela tem que saber que vem do esforço. Não adianta a gente ficar esperando tudo vir pra gente, né? Vir na mão, tudo pronto, né? Vai achar que a roupa aparece dobrada na gaveta do nada, né? Então ela tem que saber que para aquilo foi feito um esforço. A gente não tem que escravizar nossos filhos, né? A gente é totalmente contra isso, mas a gente tem que, às vezes, colocar isso na rotina para ele saber que foi feito assim um trabalho, que foi dado um tempo, né? Que a gente renunciou algumas coisas para aquilo ser feito, né? Que não é de mão beijada. Aí, outro foco que nós colocamos, que é um método não bíblico, é focar na mudança de comportamento. Meu filho tem que mudar esse comportamento e pronto. E a gente trabalha com as recompensas, que também é errado, né? A criança não... por exemplo, se fizer uma tarefa, ela ganha um sorvete. Se não fizer, ela é privada de algo, né? Já não é o suborno, que a gente acabou de falar, né? Não é em dinheiro, mas ela ganha pequenos presentes. Se ela faz, ela ganha. Se ela não faz, ela... então você não vai comer aquele chocolate que você queria se você não fizer tal coisa. Mas se você fizer tal coisa, você ganha o sorvete. O que esse método inocente, né, pode trazer para os nossos filhos? Olha o que o autor fala, né? A base desse apelo é a cobiça. Olha só, que sério, né? A criança vive conduzida pela cobiça e atua para ganhar sorvete e outros bens. E ela vê que parece funcionar, né? Aí ele fala sobre um método, né, que é colocar o nome da criança no jarro. Então, assim, ela fez uma coisa certa, uma coisa que agradou os pais, o pai vai lá, pega o nome dela, escreve num papelzinho e coloca no jarro. E aí, se a criança escovasse os dentes, ajudasse com a louça, limpasse o quarto, arrumasse a mesa, seu nome ia para o jarro. Se fizesse qualquer coisa errada, seu nome saía do jarro. No final da semana, o nome era retirado do jarro e a criança vencedora ganhava um presente.
Olha o perigo disso. As crianças rapidamente aprendiam o jogo, né? Vou fazer bastante coisa para o meu nome ficar bastante vezes no jarro e aí depois eu tiro, aí a probabilidade de tirarem meu nome vai ser maior, né? E põe o seu nome no jarro o maior número de vezes possível. Quanto mais vezes seu nome estiver, mais chance de vencer. Aí o que acontece? Qual o resultado disso, né? Funciona muito bem. Ensina as crianças a serem egoístas, fazer as tarefas por motivos impróprios e a conquistar a aprovação do pai. Olha só. E a terem seus nomes no jarro uma vez após outra. Maximizar o número de vezes pelo mínimo de esforço, né? E os resultados que o TED Trip coloca pra gente desse método inocente, né? De ficar fazendo esse sorteio, quanto mais o nome da criança tiver, mais ela vai ter chance de ganhar, né, o presente. Aí ele coloca, né? As crianças tornaram-se manipuladoras do sistema. Quando a mãe não estava por perto para observar o bom comportamento, não havia motivo para ser bom, né? E aí vai choca totalmente com o ensinamento bíblico. Por quê? Porque a gente tem que agradar a Deus independente, né? Porque Deus ele está em todo lugar, ele é onipotente e onisciente. E aqui no caso, a criança só faz quando a mãe está olhando, porque quem que vai colocar o nome do jarro? É a mãe. Então, se a mãe não estiver olhando, ela não vai fazer. Isto afastou a família para longe dos motivos bíblicos. Aí ele conclui, né? Incentivos e recompensas não são um fim em si mesmo, mas apenas o resultado da obediência a Deus. Aí ele fala que a gente tem que falar para os nossos filhos, olha, obedecer a Deus traz recompensas, né? Traz um futuro, traz resultados bons, né? São frutos bons quando a gente planta coisas boas e não uma premiação desse tipo, né? Outra coisa é trabalhar, outro método errado é trabalhar o emocionalismo. Eu estou falando os métodos errados, tá? Na semana que vem a Tati Camargo vai falar como aplicar os métodos cristãos, né? Porque você pode estar falando, pô, você só fala tudo que está errado, mas eu quero saber como fazer. Mas aqui a gente vai primeiro, o autor ele é bem detalhista, bem profundo, então primeiro ele fala tudo que a gente aplica errado, né? Nesse pensamento popular, no que a gente aprendeu com os pais, com os avós, o que vem, informações que vêm da nossa mente, que vem da nossa mente, né, da mente humana. O emocionalismo, né, ou como alguns dizem, né, que alguns pais trabalham com a chantagem emocional. Realmente me sinto mal quando você fala assim, né, que a mãe ou o pai fala, né, você está me magoando, eu fico muito mal quando você fala assim comigo. Aí, qual que é o objetivo que os pais falam assim? É treinar o coração da criança para um método bíblico? Não. O objetivo quando o pai fala, né, faz essa chantagem emocional, que a gente fala, né, poxa, você está me magoando, você está me ferindo. Novamente, o ponto de referência é o bem-estar emocional. Tá? A gente está preocupado com o nosso bem-estar emocional. Outra variedade de apelo emocional. Poxa, você está me envergonhando, você está envergonhando seus pais, não faça isso, você está envergonhando a nossa família, o nosso nome. Também é errado, né? O apelo não é que obedeça para a glória de Deus. Em vez disso, é um envergonhar carregado de emoção, por colocar em risco a credibilidade de seus pais. Então, assim, você não fala assim, não, você tem que obedecer para a glória de Deus. Não, você tem que obedecer para a minha glória, porque eu não quero ser envergonhado. É mais ou menos isso, né? Tá errado. Outra coisa é a privação emocional. Aí ele conta a história de uma menininha que era colocada numa cadeira no meio da sala, sozinha, e ninguém conversava com ela durante 2 horas. Então, era a forma de castigo que davam para a filha, né? Aí por que ele condena, né? Ele fala que a menina, ele perguntou, né, para a menina o que era pior na sua vida, né? Ela falou assim, o que a torna mais triste do que qualquer coisa? Aí a garota de 7 anos diz, fico triste quando estou na cadeira e meu pai está em casa e não fala comigo. Olha que triste, gente. Ela está aprendendo o quê?
né? Olha o que o autor fala. Ela está aprendendo a evitar a privação emocional de estar na cadeira. Não está aprendendo a entender seu comportamento biblicamente. Ou pode distanciar-se internamente de seus pais a fim de defender-se do sofrimento futuro. Então, o que acontece? Essa privação emocional, dentro dela, no inconsciente, ela vai começar a se distanciar dos pais emocionalmente para não sofrer, né? Porque ela fala, a próxima vez que eu ficar sozinha ali na sala, eu não vou sofrer tanto porque eu já não vou gostar tanto do meu pai. De qualquer modo, ela não está aprendendo a viver com base no desejo de conhecer e servir a Deus. Agora, um outro método errado, um outro método não bíblico, a correção punitiva. Alguns pais usam a ameaça da punição para controlar seus filhos. Levar uma surra, ou ouvir um grito. Oi, meu amor. É o sapato? Dá um oi aqui. Dá um oi. Oi. Não tem ninguém, é você. Vamos, filho. Depois você vem, vai comprar. Vem, Vitor. Desculpa, gente. Esse capítulo, ele é longo, acaba passando um pouquinho do horário. Mas tá tudo jóia. Ele já tá prontinho para ir para a escola. Meu marido tá me ajudando, graças a Deus. Onde eu estava mesmo? Sobre a correção punitiva, né? Alguns pais usam a ameaça de punição para controlar seus filhos. Pode ser levar uma surra, ouvir um grito, ou a privação de algo que deseja. O objetivo é manter a criança sob controle através da experiência negativa da punição, que esse é o mais comum, né? Se você não fizer, eu vou te bater. E aí, ela, só por causa dessa experiência negativa, a criança não faz. Ela não sabe o porquê que ela não pode fazer, mas ela só sabe que ela vai apanhar, né? Então, é o diálogo, a conversa, é mostrar na Bíblia de uma forma infantil, é exemplificar, né? Para saber o porquê que eu vou apanhar, né? Aí o problema é que muitas vezes não estão sendo abordadas quaisquer das questões que ocasionou o mau comportamento, pelo qual está privado ou preso. Não abordou as questões do coração, que se refletiram no comportamento errado da criança. Então o Ted Tripp ele sempre volta no mesmo assunto, tem que abordar as questões do coração, o porquê que a criança está fazendo aquilo, né? A gente tem que sondar o coração da criança, porque é do coração que vem a fonte da vida, né? Como está na Bíblia. E o caráter não está sendo abordado, né? Quando a gente só pune, né? Aí ele fala, né, que mundialmente a punição é uma prática usada popularmente, universalmente, porque é mais fácil, né? É um método que não requer interação contínua, não requer diálogo constante, não avalia o que está acontecendo dentro da criança. Castigar é rápido, incisivo e simples, né? E o caminho não é esse o caminho que a gente tem que pegar, né? Aí o ecletismo inconsistente. O que é essa palavra difícil, né? Ecletismo inconsistente. Resumindo, né? É quando a gente aplica vários pedaços de métodos, né? E a criança nunca sabe o que vai acontecer com ela, né? Ela é muito mutável, né? Então, você aplica uma coisa, não dá certo, depois você aplica outra, não dá certo. Então, a criança, ela fala, qual será a próxima coisa que vai vir, né? Aí, os pais aplicam frações e pedacinhos de uma variedade de métodos. Como uma bola de neve, as ideias se adicionam pelo caminho. Mamãe e papai tentam as negociações. Isto se torna enfadonho e não parece funcionar tão bem para eles. Seus filhos estão confusos, eles não têm certeza do que mamãe e papai querem. Só revela que precisamos de uma metodologia bíblica, né? Você confunde a cabecinha do coitadinho da criança, né? Aí avaliando esses métodos não bíblicos, né? Mas para onde levam esses métodos não bíblicos que são aplicados, né? Que a gente vê muito, né? Que fruto que produzem? Embora tenhamos falado de vários métodos diferentes, todos nos levam aos mesmos problemas. Aí ele cita alguns problemas que esses métodos não bíblicos levam. Primeiro, levam à educação superficial dos filhos, em vez de conduzir-nos a pastorear os corações das nossas crianças. Segundo,
abordam apenas o comportamento, perdem o foco da disciplina bíblica. A gente se preocupa só com o que a criança está fazendo, né? Mas não o porquê. Terceiro, a disciplina bíblica aborda o comportamento ao abordar o coração. O coração é impactado. Quarto, lida com o comportamento em vez do coração. Ignora as necessidades profundas dentro da criança. Exemplo, o problema não é porque a Suzane gritou com o Tiago. O problema não é que ela está gritando com o irmão. O problema é a ira e a amargura em seu coração que ela expressa ao gritar, né? Só para entender melhor, exemplificar essa linha de raciocínio do Ted Tripp, né? É o porquê que ela está fazendo, não o que ela está fazendo. Então não é o comportamento, é o porquê, é o coração que está expressando aquilo. A educação superficial, que nunca aborda o coração, produz filhos superficiais que não entendem o que se passa com eles mesmos. Olha só que triste, né? Se nunca tiverem esse treinamento, passarão pela vida sem nunca entender os conflitos internos situados por trás até mesmo do melhor comportamento. Então você vê uma criança muito bem comportada, aí você fala, foi tudo certo, ela foi muito bem educada, está tudo certinho com ela. Mas o que o Ted Tripp alerta? Que muitas vezes até atrás do melhor tipo de comportamento existem questões pessoais não resolvidas ali, tá? Questões que ela não sabe, não se conhece, ela não entende o que está acontecendo no seu coração. Ele fala, se a direção do método é recompensa, o coração é treinado a querer recompensa. Se é a aprovação, o coração é treinado a lutar por aprovação ou a temer a desaprovação. Aí ele fala, né, é impossível chegar ao evangelho trilhando o caminho da preocupação com o comportamento. Então ele enfatiza várias vezes isso. O evangelho, olha que interessante que ele cita, né? O evangelho não é uma mensagem sobre fazer coisas novas, tipo, olha, agora você faz isso, agora você faz aquilo. Não é. O evangelho é uma mensagem sobre como ser uma nova criatura. Então a base, o cerne da questão que você tem que trabalhar na criança é trabalhar o coração dela para ser uma nova criatura. Isso não é do dia para a noite, não é porque ela fez a oração do pecador, não é porque ela falou que aceitou Jesus naquele culto doméstico. Isso não é assim, não é do dia para a noite, isso faz parte, tá? Mas o evangelho é uma mensagem sobre como ser uma nova criatura. Ele fala as pessoas como seres o evangelho ele fala com a gente como seres decaídos, pecadores, imperfeitos, que têm a necessidade de um novo coração. É essa a mensagem, né? Um outro efeito devastador, né? Produzir distância entre pai e filho. Eles já sacam o tipo de manipulação que os pais estão usando, ressentem-se das tentativas de controle, aprendem a brincar de gato e rato, mas a profundidade do relacionamento é perdida. Então é isso, gente. E no próximo capítulo a gente vai saber mais quais as direções bíblicas para lidarmos com essas questões, né? Todas essas questões que eu joguei hoje para vocês, tá? Elas estão no capítulo 7 do livro. Se você quiser reler, é bom. E aí, na próxima segunda-feira, a gente vai tentar saber mais que direções bíblicas tomar para lidar com todos esses métodos não bíblicos e descartar da nossa vida, que não é muito fácil, mas a gente tem que trabalhar isso aos poucos, uma hora a gente consegue. Então é isso. Eu ia falar uma outra coisa. E esse capítulo que a gente vai abordar nas próximas segundas-feiras, eles vai falar sobre como a gente tem que se comunicar com nossos filhos, como trabalhar essa comunicação. Ele dá várias dicas, várias coisas bacanas. Bom dia, Bruna. Obrigada para você também. Um ótimo dia, uma ótima semana. Beijo. E aí a gente vai abordar a comunicação, né, entre pais e filhos.
várias formas de se comunicar, o que a gente, como a gente deve agir, como não deve. Então, não perca o próximo. Todos os nossos capítulos, tá? A gente está no 7 hoje, eles estão no nosso site. Depois, se a Tati puder colocar o link para você assistir desde o primeiro, para acompanhar. Eles estão já disponíveis no nosso canal do YouTube, Mães com Fé. E também no nosso site tem um link chamado Pastoreando o Coração da Criança. Ao clicar ali, você vai ver todos os nossos vídeos já que estão disponíveis ali, tá bom? Esse mês é especial, que a gente está fazendo o especial Pais com Fé, são vários pais falando. A gente teve o Cláudio, a gente teve o Robson, foram palavras maravilhosas sobre como eles educaram seus filhos nos caminhos de Deus, como foi esse processo. Foi uma conversa muito gostosa, um bate-papo, as pessoas interagiram. E hoje, essa semana, tem bastante coisa legal também. Hoje o Tom, ele vai dar um testemunho de vida dele. Ele perdeu a esposa para o câncer, né? E ele tinha 3 filhos pequenos, né? Ele ficou com 3 filhos. E ele vai falar um pouquinho sobre como foi tudo isso. Como foi esse processo de ser pai e mãe por um tempo, né? Hoje ele está casado, muito feliz, com uma família linda. E ele vai dar o seu depoimento hoje. Não perca, às 9 da noite, ao vivo aqui da nossa página, tá? Amanhã o Alessandro vai falar também, Alessander, né, vai falar sobre a colheita, né, para a gente acreditar que a gente vai colher bons frutos com os nossos filhos. E na quarta-feira, o Gustavo, nós nos conhecemos, eu fui com meu marido para um lugar tirar nossas férias e nós conhecemos um casal que era cristão, por coincidência. A gente começou a conversar e ele começou a contar seu testemunho lindo também, de cura de uma doença. Ele achou que ele nem fosse poder ter filhos e Deus o agraciou com o Rafael, e agora a esposa dele está grávida da Carolina. Então, quarta-feira ele vai dar seu depoimento de cura, de bênção também. Então, não perca, está muito bacana. Os pais, eles estão engajados, estão falando. Convide assim o seu marido, convide seus amigos, pais. Apesar de nós termos um site feminino, né, que é Mães, a gente se preocupa com a interação do pai, né, porque a família é muito importante. Os dois têm que trabalharem juntos, né. Então é isso, gente. Que Deus abençoe, que vocês tenham uma semana de vitórias, que o Senhor esteja nos dando sabedoria para continuar. Sabedoria para saber aplicar esses métodos, que eu também peço muito a Deus, que eu tenho um filho pequeno, e a gente está aí nessa batalha junto, vamos falar, vamos discutir, a gente está aí sempre buscando o que fazer, mas a gente busca em Deus, né, que é a fonte de sabedoria. Obrigada por participar, obrigada por estar aqui acompanhando a gente. Um beijo e até segunda que vem. Tchau, tchau.